Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, é um olhar atento para os fatos do momento e nós estamos sempre trazendo aqui pessoas importantes dos mais diferentes segmentos da cidade brasileira importeira. Você sabe que hoje é o Dia Internacional do Combate à AIDS? Pois é. Eu me lembro quando aqui no Brasil começou a se falar muito sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, que nos países aqui sul-americanos é chamado de SIDA. Em muitos países, LACIDA. Quantas e quantas pessoas foram vitimadas, são vitimadas por essa doença? E há uma estatística que diz que muita gente no Brasil tem o vírus e não sabe. Bom, eu também, perto da pessoa que eu vou entrevistar, não sei nada desse assunto. Eu vou conversar aqui com a Flowers Paula de Aguiar, gestora do Centro Corsini de Campinas, referência no tratamento da AIDS. Flowers, obrigado demais pela sua presença aqui, querida. Vamos falar de um assunto extremamente importante, não é verdade? É, delicado, né? Muito delicado, né, Flowers? Eu começo, para descontrair um pouquinho, perguntando a você, você tem ideia de quantas vezes você soletrou o seu nome? Desde pequenininha. Desde pequenininha. Foi difícil até aprender a escrever. Meu pai me colocou numa mesa e eu acho que eram 11 horas da noite, eu não conseguia escrever. Aí só deixou eu ir dormir depois que eu aprendi. Aí eu comecei Flowers, a soletrar. Flores, né? Flores. Muito bem. Você tem irmãs, irmãos com nomes assim também diferentes, não? Tenho. É. A minha irmã mais velha chama Coren. Coren. E a mais nova, Faren. Faren. Olha só que coisa diferente. Muito bem. Flowers, você no Centro Corsini, você era da área administrativa, hoje você é a gestora após a morte da Silvia Bellucci. Isso, né? 2012. 2012. Dia 30 de dezembro, a cara da doutora Silvia faleceu, porque não tinha ninguém da cidade para poder fazer a despedida. No dia 31 de dezembro de 2012, ela foi enterrada. Olha só. E no dia 2 de janeiro, a gente tinha que tomar uma decisão. A gente abre ou a gente fecha o Centro Corsini? Olha, deixa eu falar um pouquinho aqui de você. Você é da área financeira, com ênfase em recuperação de ativos e recuperação de empresas em situação de falência. Trabalhou por 20 anos no setor bancário. Está no Centro Corsini desde 2007, onde já foi responsável pela área financeira, assessoria financeira, e desde 2013, como você há pouco falou, desde o dia 1º, dia 2, né? Assumiu a gestão do Corsini. Antes da gente falar de todo esse aspecto que envolve o tratamento, esse negócio todo, embora você não seja médica, mas você está ali vivendo a todo momento, como é que está a situação financeira do Corsini? A situação financeira do Corsini, ela sempre foi muito delicada, porque a AIDS, ela nunca traiu, não é bonito. E sempre houve o preconceito. Eu não vou adotar, tem AIDS quem quer. Sempre foi esse o mote que as pessoas justificavam para não contribuir. A doutora Silvia era uma presença muito forte, então ela conseguia atrair financiamentos, parceiros. Quando ela faleceu, já estava difícil, ficou muito mais difícil. E a gente vem tentando trazer, recuperando os 3 últimos anos, antes de eu voltar, de 2010 para 2013, foi um pouco complicado. 2011, 2012, quando ela descobriu a doença, a gestão foi terceirizada e aí a situação ficou muito feia. Então, 2013, 2014, a gente foi consertando os erros que tinham ficado para trás. A partir de 2015, a gente já com a situação bem mais tranquila, porém com a crise financeira. E aí a primeira coisa que uma pessoa deixa de fazer é a doação. E é exatamente o mote que a gente maior. vive. Exatamente. A contribuição pequena de um grande número o que torna viável a manutenção do centro. Nós perdemos grandes empresas que pararam de investir, porque não é um investimento, não tem retorno, o retorno é vida. E vida que você não conhece, não pesa. Então, na hora de você fazer um balanço com números, vamos tirar isso daqui, porque não tem retorno. E aí a gente perdeu muito. Então, a situação hoje, em função da crise, ela está muito delicada. E o que é mais triste, nós fechamos o ambulatório que fazia o atendimento adulto.
Nós não tínhamos um centavo de recurso público, nós não conseguíamos captar recursos com doação, as pessoas doavam para a nossa unidade de apoio infantil. Mas para o ambulatório adulto, nós não tínhamos mais ninguém que tivesse com disposição de doar. O déficit aumentava, a gente estava com um déficit mensal só para o ambulatório de R$30 mil por mês. E aí, em 2015, a gente teve que fazer uma escolha. Ou a gente fecha uma unidade, ou a gente fecha tudo, porque vai quebrar. Só com infantil. Ficamos só com a unidade de apoio infantil, que a demanda na cidade é muito grande. Porque a AIDS deixou de fazer vítimas com relação à transmissão vertical, mas entrou um outro fantasma, que foram as drogas, o crack. Então, o que nasce de crianças hoje, vitimadas pelo uso, pela ingestão da mãe, de substâncias químicas e principalmente o crack, com deficiências de saúde são muito grandes. Então, vocês dão amparo não só para as pessoas que são vítimas. Hoje nós abriram. Porque a demanda foi muito grande. Então, tem muitas crianças que são vítimas de uma violência exagerada, violência de deixar uma criança paralítica, violência de deixar uma criança sem movimentação de fala, de pensamento, violência sexual muito grande. E nós tínhamos o know-how de ter uma equipe de saúde. Como nós acolhíamos vítimas da AIDS, então nós já tínhamos no nosso abrigo uma equipe de saúde, com enfermagem 24 horas. E essas crianças que começaram a chegar com esses problemas, eles tinham necessidade de ter acompanhamento de saúde 24 horas. Então, a gente abriu o leque. Bom, estou entrevistando a Flowers Paula de Aguiar, ou Flowers Aguiar apenas, né? Que é a maneira mais coloquial que ela é chamada. Você do Brasil, se quiser fazer uma pergunta, ela está aqui para responder, mesmo que de repente esteja entrando até na área médica, mas ela convive todo dia com esse pessoal, então ela tem condição de responder. Utilize o nosso WhatsApp, que é o 999183131. Faça a sua pergunta, a gente encaminha aqui para Flowers. Nós estamos nesse primeiro momento falando um pouquinho da saúde financeira, para depois a gente entrar especificamente mais na área das doenças, né? E fiquei sabendo agora, para mim é uma novidade, que o Centro Corsini também abriu esse leque, e gozado que abriu esse leque num momento de crise absurda, né? A gente é louca. Então, realmente, mas não é que o altruísmo, né, que vocês têm é uma coisa assim muito interessante. Mas hoje, por exemplo, o Corsini não recebe nenhuma ajuda de governo, nada? Nós recebemos da área de assistência social, um cofinanciamento da prefeitura, que corresponde a 43% da demanda, da necessidade do nosso custo. O restante o 60% restante a gente tem que vir de doação, de parceiros, de eventos que a gente faz, que hoje, por conta da crise, a adesão aos eventos é muito pequena. Então, a gente faz um evento, mas não consegue adesão, porque ninguém quer desembolsar um valor para ir num evento. Então, tá bem difícil. Vocês vão ter de cada empresa, vocês vão ter que fazer de duas, 4, para poder fazer muito mais trabalho, triplicado, quadruplicado, para poder ter, de repente, o mesmo resultado que em tempos mais normais, né? A gente acaba recebendo. Contenção de funcionários muito grande. Hoje vocês têm quantos funcionários? O abrigo funciona 24 horas, 7 dias por semana, 365. Então, nós temos 60 funcionários no abrigo. 60 funcionários. No abrigo. E a parte administrativa foi sacrificada. Então, a gente sempre opta pela parte operacional em cuidado das crianças. E os médicos, como é? Muitos são voluntários? Hoje, a gente perdeu todos os médicos. Não, todos eram remunerados. Todos remunerados. Todos remunerados. O trabalho voluntário no Brasil hoje, ele precisa de muita conscientização, porque a pessoa começa, e no caso que a gente cuidava de AIDS, o paciente ele tinha que criar uma relação de confiança muito grande para se abrir. E os médicos voluntários eram médicos que iam, que ficavam um pouquinho e saíam, porque a carreira deles encaminhava para um outro lado. Então, nós tínhamos médicos que estavam com nós há quase 15 anos, que eram médicos que tinham uma relação de confiança muito grande. Então, esses médicos, quando a gente fechou o serviço ambulatorial, saíram. Hoje nós usamos... O Corsini não tem médico? Não, hoje a gente só tem a área de acolhimento e... Nesse momento de crise, a gente também conseguiu. O que acontece hoje? Campinas fechou todos os serviços praticamente de fisioterapia. Então, as crianças que nascem com necessidades especiais, elas são totalmente dependentes da fisioterapia respiratória, da fisioterapia motora, até para sobreviver.
Eu tenho criança que precisa de fisioterapia 3 vezes por semana. A gente consegue um agendamento a cada 2 meses para elas. Então, nós ganhamos de presente uma clínica de fisioterapia. Estamos terminando de montar essa clínica de fisioterapia. Estamos tentando parceria com a universidade para que os profissionais sejam voluntários, que façam a sua residência de fisioterapia. Isso, eu pensei nisso, fazer residência, fazer o final do curso ali, laboratório, Estamos tudo. com uma grande faculdade, fechando isso Pode com uma falar grande faculdade. A gente está em contato com a PUC, com a Faculdade de Fisioterapia da PUC. Já foi levado para o diretor, agora a gente vai oficializar. Ganhamos o prédio, uma construção lindíssima. Está pronta, ganhamos os equipamentos, estão para chegar agora a finalização da clínica. Vamos para esse convênio e a intenção é voltar, porque o sonho da doutora Silvia sempre foi acolher, mas na área da saúde. Então a gente começa atendendo, acho que em março, com possibilidade para 200 atendimentos mensais de início, e a tendência é crescer. E por vocês não terem médicos mais, não houve nenhum corte por parte do que vocês recebem? A gente já não recebia, a gente tinha os médicos e não recebia nada. Por quê? É o problema da AIDS. A cidade de Campinas tem os núcleos, tem o ANDA e tem a Unicamp que atendia, o Mário Gatti que atendia. Então não tinha como destinar recurso para uma terceira instituição. Então, o que aconteceu? A gente ficou sem esse tipo de recurso. Já na área da assistência, a gente tem esse repasse todo mês, que é para a gente manter o serviço de acolhimento às crianças. Bom, com respeito vamos falar agora um pouco mais, quando vocês estavam atendendo com os médicos, quando vocês atendiam as pessoas portadoras de AIDS, né? Hoje, nós temos no Brasil muitas pessoas que têm o vírus e não sabem. Mas quando as que já estavam tomando os coquetéis e tal, vocês forneciam isso? Sim, isso o governo brasileiro tem de muito positivo. Todo medicamento vem do Ministério da Saúde, todo o coquetel. Vocês continuam fazendo isso? Não, também? Não, porque aí a gente perdeu os médicos e perdeu o farmacêutico. Então não pode. Ele é altamente controlado, essa medicação. Hoje essa medicação é distribuída no ANDA e distribuída na Unicamp, no Ouro Verde, onde eles ainda fazem esse tratamento. No ANDA e na Unicamp. Mas o governo fornece. Nesse aspecto, o governo foi muito proativo. Por outro lado, o Brasil, na contramão do mundo, é o único país em que o número de infectados aumentou. Aumentou, exatamente. Enquanto que até na África diminuiu. Na África também, eu acho que quando eu li, eu sei que no Brasil aumentou, não sei se, não me recordo de ter... No último a África diminuiu. O de 2016 ainda não saiu, o de 2015, mas tinha até a África, isso que foi o que chocou. Porque até a África teve uma redução. E é o que você falou. A maioria não sabe que possui o vírus. E ele está crescendo assustadoramente entre os adolescentes. Muito bem. Bom, estou conversando aqui com a Flowers Aguiar sobre o Centro Corsini, que está numa situação terrível, como ela própria já disse. Vamos falar agora mais especificamente dos aspectos da doença, né? Do HIV e da AIDS. Você pode fazer a sua pergunta. Eu vou para o intervalo, na sequência eu volto aqui e continuamos o nosso Visão Geral. Aguarde um instante só. Estamos de volta aqui com o nosso Visão Geral de hoje, conversando com a Flowers Aguiar, ou Flowers Aguiar. Ela é gestora do Centro Corsini, em Campinas. Eu que estou em Campinas há muito tempo, desde 74, eu conheço a história do Corsini, sei da importância. O Corsini, sem dúvida, teve e continua tendo, não sabia de tantos problemas que estava vivendo, mas sempre gozou dos mais altos conceitos, né, com toda a população. Você de qualquer lugar do Brasil, de repente, talvez não conheça a extensão de quão bom foi o Centro Corsini, sobretudo no tratamento das pessoas portadoras do HIV. E agora estão vendo aí, o Centro Corsini está pedindo água, hein? Está pedindo água. Nós vamos colocar, acho que deve ter, você passou, né, um contato aqui. Sim. Vamos ver, Brasil, vamos dar uma sacudida aí, vamos ajudar o Corsini. Entrar em contato aí, ó, o telefone está aí, 2101-0101, né, o código 19.
Qualquer ajuda? Como é que é o Flowers? Qualquer ajuda. É? Quando a ajuda eles pedem boleto bancário, a gente pede que seja no mínimo 20, porque o banco come boa parte desse custo. Tá. Mas querendo fazer depósito em conta, gente... Qualquer valor? R$5. Uma notinha de R$5 já faz uma diferença, porque não é no valor, é na quantidade. Se eu tivesse 1% da população de Campinas contribuindo com R$1, olha aí, a gente já teria uma quantidade. Sem com dúvida. R$5, Então, eu não vou depositar uma moeda. Se a gente tivesse 1% da população de Campinas contribuindo com R$5, já faria uma diferença. A gente já poderia fazer mais coisa do que a gente faz hoje. tá vendo, gente? Vamos aí, vamos colaborar. E dirá né? do Brasil, né? Bom, vamos lá. Então, vamos falar aqui um pouquinho desse mal que é a AIDS. A AIDS tem cura hoje? Não, Não tem, hein? não tem. Tem controle? Tem controle. Muitas descobertas estão sendo feitas, vacinas, mas cura ainda não tem. O que ela tem é uma prorrogação. Antes morria-se muito. E, na verdade, não se morre de AIDS. Morre-se das doenças Que ela provoca uma isso, ela não tem imunodeficiência, isso. Existe um controle hoje, os coquetéis, os medicamentos avançaram muito. Da época da doutora Silvia para cá, a mudança foi imensa. Eu lembro que eu tive um amigo que morreu de AIDS e o caixão foi lacrado, porque ninguém sabia o que era. Mas esse tratamento, ele é difícil. É que a pessoa, eu não sei se eu vou me expressar bem, talvez, e por favor me corrija. A pessoa que é portadora, porque a pessoa pode ter o vírus e o vírus não ter se manifestado. Sim. Né? Isso aí, aliás, parece-me que há muitos, tem até um número aqui, deixa eu ver se está aqui, cerca de 13% de 827 mil, é isso? Isso. O governo estima que quase 1 milhão de pessoas estão com HIV, tem o vírus. E 13% não sabem, mais ou menos isso, né? Menos isso. Muito bem. Eu chutaria hoje até um valor maior. Maior. Um percentual maior. Muito bem. A pessoa tem o vírus, então ele não se manifestou. Se ele não se manifestou, a pessoa não está com a imunidade prejudicada. Não. Se as células do organismo de defesa estiverem altas, Tá. a pessoa nem percebe que é portadora da doença. Muito bem. Aí, quando a pessoa está com o vírus já manifestado, com a doença tomando lá os coquetéis, toda a medicação e tal, o que acontece é que ela vai ficando com a resistência, com os anticorpos muito fracos, então ela fica passível de pegar qualquer tipo de doença, é isso? Sim, qualquer tipo de infecção oportunista, Tá. qualquer tipo de doença. Uma gripe pode virar Mais uma normal, pneumonia. respiratória, né? Isso, a respiratória é principal. Uma gripe vira uma pneumonia, vira uma tuberculose. Olha aí. Então o vírus ele acaba invadindo. Por quê? Porque o corpo não consegue defender. Agora, o mais grave disso é que mesmo que a pessoa não saiba que tem, ela pode transmitir. Então ela não sabe que ela é portadora da doença, mas Tá. ela é transmissora da doença. Muito bem. Mesmo o vírus que não se manifestou pode ser transmitido. Sim. E de repente não se manifestou no corpo desse, mas pode se manifestar imediatamente no corpo da outra Depende pessoa. da saúde da outra pessoa. pessoa. Então, é muito importante perder o medo. Não quero, se você vive... existe grupo. Hoje não existe mais o grupo de risco. Se você mantém relações sem prevenção, se você compartilha seringas, você pode estar sendo contaminado e nem saber ainda. As pessoas que se drogam, a gente tem que falar aqui, que utilizam agulha, quando a pessoa está... Nem sabe mais o que está fazendo. Dificilmente ela vai, Não sabe. né, cada um tem que... Mas é uma coisa assim, né, não se drogue, mas se você fosse trocar, faça ao menos com uma seringa, com uma agulha descartável, né, não reaproveitável. Enfim, dá a impressão que a gente vai fazer apologia à droga, dá licença, né? A gente abomina isso com todo repúdio. Agora, ainda a transmissão é pelo sangue. Sim. Sempre pelo sangue. É sexual. Tá. Pergunta aqui, beijo pode transmitir? Não. Não, beijo não transmite? Não. Gente, uma conversa de restaurante que deixou a gente chocada. Duas senhoras muito distintas, num restaurante muito fino. Você come em restaurante sempre? Ah, sempre. Você não tem medo de pegar AIDS usando o copo e os talheres que outros utilizaram? É inacreditável que em pleno 2016 ainda haja esse tipo de preconceito. Abraçar não passa AIDS, beijar... Mas por exemplo, o beijo, quando você tem um ferimento na boca e a pessoa tiver um ferimento também, aí pode.
É muito difícil. É muito raro. É muito raro. Assim, teria que ser uma lesão pequenininha, ela não vai... A gente até teve nos nossos sites, a gente tinha perguntas e respostas, e essa era a pergunta constante. Então, o médico já falava, não é esse o risco. Tá. As pessoas, às vezes, engolem o elefante e engasgam com o mosquito. Não se prevenir numa relação sexual, não usar os preservativos, este é o grande... difusor da transmissão da AIDS. Então, não fica preocupado com o garfo, até porque você mesmo falou, o vírus é silencioso. Você pode estar abraçando, beijando uma menina linda, achando que ela é super saudável e ela ser portadora, ou o rapaz. Muito bem. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele está portando. E aí, ao abrir mão do preservativo, você está se contaminando. Deixa agora perguntar uma coisa para você. Vamos pegar aí a geração mais da terceira idade, que viveu o auge da juventude sem AIDS. Não existia AIDS, não se falava em AIDS. E, quer dizer, não se falava, mas ela existia. É isso que é importante saber. E não se preocupou com prevenção, perfeito? Sim. Não se preocupou com a prevenção. Hoje, há muitas pessoas da terceira idade que estão... que são portadoras do vírus, e ainda pergunto a você disse há pouco que os jovens estão crescendo demais. O que nós temos hoje mais? Jovens portando vírus ou pessoas da terceira idade portando vírus? Jovens. Jovens. E adolescentes. Com toda a orientação, com todas as campanhas para se usar o preservativo. Então, o que a gente vê nesse núcleo de adolescentes nenhum dos heróis deles morreram de AIDS. Eles não são da época de Cazuza, de Lauro Corona, de Fred Mercury, eles conhecem, mas eles não vivenciaram a perda por conta da AIDS. Eles vêm de uma geração da AIDS. De hoje, não tem noção do que seja esse tratamento. É como se fosse uma quimioterapia, é sofrido. É tudo muito liberal. Então, o que eu mais sinto de ter se fechado um centro de referência é que a educação, nesse sentido, ela foi prejudicada. Eles não têm consciência. Como é que é isso? Claro que você está muito mais a par do que a gente por ser gestora de um centro que cuidou, foi referência nesse tratamento. Como que é nas escolas? Porque a cada dia que passa, a puberdade vem antes, né? Sim, é mais precoce. Como que é nas escolas? Muito mais precoce. Como que é? O que se fala sobre essas doenças nas escolas? É a aula de biologia. Fala-se que as doenças são transmitidas, é muito técnico, as doenças são transmitidas assim, assim, assado, vocês precisam usar preservativo, os pais dão uma cartela de preservativo para o menino de 16, 17 anos, e para aí. Não existe, o ideal seria existir uma palestra 2 vezes por ano, onde os efeitos fossem mostrar, porque as pessoas só passam a usar aquilo que choca, aquilo que assusta, aquilo que dá medo. Dificilmente alguém que não sabe nadar vai morrer afogado a menos que caia, porque ele vai evitar a piscina. Sim. E não existe esse conhecimento. Então, as escolas, elas falam na aula de biologia de uma forma técnica e que satisfaça as exigências do vestibular. Então, precisa passar no vestibular, tem que saber. Mas essa educação, até com relação às drogas, ela é mais efetiva. Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, não. O número de pessoas com sífilis, saiu uma reportagem esse dia. Eu ouvi essa reportagem. Gente, é triste. Nós acolhemos uma criança, um bebê, que nasceu com sífilis. Essa criança ela quase perdeu o movimento da perna das injeções que ela era obrigada a tomar com uma agulha deste tamanho, porque ela nasceu. Então, não existe esse cuidado em educar. E eles são muito precoces. Então, hoje, um adolescente de 14 anos está transando. Uma menina de 12, de 13, de 14 anos contabiliza o número de pessoas que ela beijou numa noite. E do beijo para uma relação, é um pulo. Sim. E não tem prevenção, a verdade é essa. O Flowers, vocês têm, assim, uma pesquisa na relação... O abandono, sei lá, ou o descaso pelo preservativo, ele parte muito mais do homem ou parte da mulher, ou dos dois? É dos dois. Dos dois. É assim, o menino não quer pôr, a menina não quer perder o garoto, também não faz a exigência e não faz muita questão. É sem graça, é chato. E para não interromper o clima, na hora, eles... nem tia, nem deu tempo, tia. Quando a gente viu, já tinha feito.
Uma pergunta agora que eu quero te fazer, que eu acho que eu sempre preparei essa pergunta para fazer para um médico, para um hematologista, que ainda vou trazer aqui no programa para a gente conversar, mas eu vou te perguntar agora. Se alguém, se uma mulher for portadora do vírus, ao transar sem preservativo com um homem, é automático, ela já passou o vírus para ele e vice-versa. Se o homem é o portador, se fizer sexo sem o preservativo, também é automático, é líquido certo que vai pegar o vírus? Não. Não é? Não é 100%. É um Tem risco que haver ferimento, aquela coisa toda? Sim. Mas se houver o ferimento, se houver o atrito... Com certeza. Aí... É um risco muito grande. Pode acontecer de não transmitir. Tá. Uma loteria. Pode acontecer, sim ou não. A gente fala que percentual é uma coisa estranha. 1% para quem pegou vira 100. E 99% para quem não pegou vira 1%. Entendi. Então, assim, é um risco muito grande. Pode acontecer de não haver a transmissão. Tanto que o exame, ele é feito em várias etapas. Existe uma janela de transmissão. Então, a pessoa faz o exame, dá negativo, mas é importante que se repita esse exame. Muita gente faz, fui sem, quero tomar um coquetel preventivo. Existe também. Também é muito mais fácil usar um preservativo do que você fazer depois a prevenção. E após o ato sexual, se a pessoa ficar com dúvida, quanto tempo demora para que num exame fique detectado o vírus? Ela tem que fazer exame durante 6 meses. Ah, durante 6 meses? Não todo mês, mas observar uma janela. Ah, tá. Hoje a gente faz um exame, então querendo até vender em farmácia. Para tirar aquele... Mas isso eu acho que não exclui a necessidade de procurar um médico e de fazer um acompanhamento, pelo menos. Uma criança que nasce filha de uma mãe portadora do HIV, durante 6 meses, ela é cuidada com profilaxia, preventivamente, até que se tem. Depois de 6 meses, fecha-se o diagnóstico de que ela é portadora ou não. Vamos falar sobre isso aí daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu volto já, conversando aqui com a Flowers Paula de Aguiar, gestora do Centro Corsini Campinas. Aguarde instante só. Vou perguntar para você aqui. Sexo oral também pode transmitir ou não? É preciso tomar bastante cuidado, é o que você falou. Eu não sou médica, mas no caso de haver lesões. Tá. Então, se houver algum tipo de lesão, vai provocar, sim. Então, mesmo que seja para o sexo oral, tem que usar o preservativo, a gente aconselha. Olha aqui uma pergunta que vem lá do Piauí, essa também veio de lá. Esse assunto a gente tem que tratar com um pouco mais de abertura mesmo, não adianta, gente. Sem tabu. Sem tabu, tem que falar porque é uma coisa muito séria, né? Aqui a Ildomar, lá do Piauí, de Água Branca, queria saber o seguinte: por que tantas pessoas têm preconceito de quem tem o vírus? É um medo de também pegar? Olha, hoje a gente vive... Imagina nos anos 80. Nos anos 80, a AIDS veio cheia de mitos, que veio do macaco na África, e ela ficou caracterizada como sendo... provavelmente na África, realmente, mas não de relação sexual do homem com o macaco. Isso daí são todas lendas urbanas, tá? Lenda urbana de que tem seringa no banco do cinema, tudo isso são lendas urbanas. Agora, o preconceito nasceu da sociedade mesmo. Por quê? Porque ela foi estigmatizada como uma doença de homossexuais. Então, os homossexuais foram responsabilizados pela vinda e pela difusão da AIDS. Então, o preconceito é isso, pega a AIDS porque é sem vergonha, pega a AIDS porque é homossexual. Então, nos anos 80, hoje é muito diferente, mas a gente voltar a 30 anos atrás e ver como nós estávamos vivendo o pós-ditadura, preconceito, AIDS só tem quem quer, porque existe forma de se prevenir. Então, gerou esse estigma em torno da pessoa portadora do vírus. E porque é fruto de uma doença sexualmente transmissível. Então, o sexo ainda gera um certo tabu. E isso gera o preconceito. O sêmen, pelo sêmen pode transmitir? Sim. Porque o sêmen seria o quê? Seria um sangue branco, digamos assim? Sim, também. Ah, não, sêmen pode. Bom,
Pergunta que vem aqui lá de Pernambuco, Mirandiba, Pernambuco, Joelson, muito obrigado. A pergunta dele é inteligente, porque nem todo mundo tem o acesso aos recursos médicos e às vezes as pessoas podem estar vivendo aí já com alguns sintomas. Então ele gostaria de saber o seguinte: quais são os sintomas visíveis a olho nu da AIDS? Infecções recorrentes. Então, quando você percebe que você começa a perder peso, e acabam sendo sintomas gerais de outras doenças também. Tá? Então, mas a perda de peso, a recorrência de infecções. Então, a pessoa pega durante o ano 5, 6, 7 gripes. Essa gripe complica aí o uso de antibióticos. Então, herpes, começa a aparecer muita herpes na boca, porque é uma baixa resistência. De repente, machucou. Muito sol também faz aparecer herpes. Faz, porque diminui a resistência. Sem dúvida. Então, tudo que é causado, diminui. O pessoal do Nordeste que toma muito sol já está até curtindo. Então, se você perceber que você está pegando recorrentes infecções e que foge da normalidade, então vale a pena sim você ir e pedir para o médico fazer. Vale lembrar que hoje em dia toda mulher que fica grávida, no pré-natal já é solicitado o exame de HIV. Então, para que isso diminuiu, criança... para evitar a transmissão vertical. E tem como evitar? Hoje não nasce assim, eu vi nos últimos anos, no último ano de 2015 para 2016, em Campinas só uma. Já existe... Todo pré-natal, para quando é detectado que a mãe é portadora do vírus, é feita toda uma prevenção. Então, a transmissão vertical, isso no Brasil eu acho muito legal. Ela praticamente zerou. Ainda existem alguns casos, mas... Bom, você já respondeu aqui para a Janaína, lá de Paulo de Frontin, como surgiu, né? Como teria surgido o vírus da AIDS. E agora tem uma pergunta aqui. Olha que drama está vivendo esse casal. Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Meu marido ficou com uma mulher antes de mim. E ele ficou sabendo que a mesma está com HIV. Ele pode ter contraído o vírus. Hoje ele vive preocupado, não dorme direito à noite. Ele acha que está doente, fala que sente alguns sintomas. Por favor, me responda, que faço? Faça o exame. Ele e ela? Os dois. Os dois? Os dois façam o exame. Às vezes a pessoa tem medo de fazer o exame porque tem medo de descobrir que tem. E no medo de descobrir que tem, não vai se tratar. Então não existe, gente. Procura um posto de saúde, não é vergonha, os dois devem fazer. Eu vou esperar ele fazer para ver se ele não pegou. De repente ele tem um sistema imunológico muito bom e não aparece no exame. Mas ela já não tem, então é importante que os dois, é a única forma de matar o fantasma. Tá. É isso, querida. Não tem outra alternativa. E meu querido também, né? Quem somos nós para julgar, né, as pessoas? Né? Não temos a mínima capacidade de julgar. Mas na hora de pegar o exame vai ser duro, mas de repente você vai ter um alívio. Porque tem o seguinte, sabe? Sob o ponto de vista da lógica, se a pessoa tiver e começar a se tratar, vai ter controle. E se a pessoa tiver e não se trata, aí não tem como. Vai ter uma vida muito mais sofrida, né? Porque você acabou de falar. Dois aspectos. Na dúvida, eu falo que a dúvida corrói mais que a certeza. A dúvida corrói. Então, tira o peso da dúvida. Se tiver com a doença, trata. Mas aí vai ser um problema. Hoje ele tem dois. Sem dúvida. Hoje ele tem dois problemas. Elimina um. E pode ser que nem tenha. De repente, a gente sofre tanto por algo que nem existe. Pois é. O Flowers, hoje é o Dia Internacional do Combate à AIDS. O que é que o mundo faz? Eu acho que o Brasil já foi referência. Tanto que o Centro Corsini mesmo mandou equipes. A doutora Silvia foi para a África várias vezes implantar formas de controle, de distribuição de remédio. Hoje, como todo o sistema de saúde brasileiro, eu acho que isso também está falido, está esquecido. Existe ainda a distribuição gratuita dos remédios, coisa que em outros lugares não existe. Mas o mundo, ele se movimenta muito. Por quê? Porque tem artistas de nome que fazem fundações, associações que trabalham contra a AIDS. Na África ainda existem muitas crianças que diminuiu a contaminação, mas o número de infectados ainda é muito grande. Uma outra pergunta aqui. Eu sei que em épocas
de grandes festas, tipo carnaval, tem distribuição gratuita de preservativo. Mas você não acha que o preservativo deveria ser, talvez até seja, eu não saiba, distribuído gratuitamente? Os postos de saúde são. Lá no Corsini a gente tinha até uma cestinha que ficava na recepção, cheia de preservativo. Tá. Então, nos postos de saúde, eles são. O problema é que as pessoas não procuram. Sim. Mas eles têm. Nem sabia que isso aí era distribuído gratuitamente. Gratuitamente. Nos centros de referência, então, se for no ANDA, em Campinas, no centro da cidade, eles são distribuídos gratuitamente, sim. Só que as pessoas não procuram. É aquela velha cultura, a AIDS foi esquecida. Então, ela não é mais perigosa. Pois é. Conversando aqui com a Flowers Aguiar sobre AIDS. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Eu vou continuar com ela, mas... Estamos de volta aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Estamos conversando com a Flowers Aguiar, gestora do Centro Corsini Campinas, que já foi referência nesse segmento e quer voltar a ser, hein? O Corsini aí está querendo voltar a atender como atendia há tempos atrás. E para isso vocês estão até fazendo campanhas, como é que tá? Dezembro é o mesmo significativo. As pessoas vivem reclamando. Eu gostaria de poder usar o meu imposto de renda no que fosse necessário. De uma certa forma, um pedacinho é. Até o dia 29 de dezembro, as pessoas podem destinar, ao invés de pagar para o imposto de renda, ela destina para uma instituição de sua escolha. Então, o que ela faz? Empresas tributadas com base no lucro real podem destinar até 6% do seu imposto devido para uma instituição de sua escolha. E pessoas físicas podem destinar, empresas até 1% e pessoas físicas até 6%. Mas eu não sei quanto que eu devo. Pego o imposto do ano passado, tive que pagar R$100. Posso destinar até, a cada R$100, R$6 eu posso destinar. E isso ela vai abater da declaração dela quando for pagar o próximo imposto. É só entrar no site do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, FMDCA, e lá o passo a passo é muito tranquilo. Ou na página do Corsini. Ou no facebook.com/Centro Corsini Campinas. Você entra lá tem as explicações, passo a passo de como fazer. Essa é uma forma. Outra forma é aderindo às campanhas que a gente faz, doando voluntariamente, ou, por exemplo, dia 17 a gente vai fazer um super bazar na Avenida Ipiranga 447. Dá para comprar os presentes de Natal num preço muito bom, mercadorias muito boas, grandes parceiros, e ainda ajudar a instituição. Não dá para fazer um esquema de se ligar por telefone? Nós também temos um telemarketing. É que hoje ter um pouquinho de paciência... Eu não falo nem no telemarketing, eu falo como tem as campanhas, dê uma mãozinha para o Boldrini, ligue tanto para doar tanto para doar tanto, vocês têm isso também? Não temos. Aquele 0800... É isso, aquela coisinha. Nós ainda não temos isso. Por falta de recursos financeiros para fazer isso? É um trabalho de grande, não é pequeno. Então teria, e a gente não tem a equipe ainda. Hoje é o que eu falei, a gente enxugou a área administrativa para poder priorizar. Mas, Flávio, você tem uma coisa que está mais fácil. Para ajudar, ligue 019, 20. Se você for fora da área, 2101-0101 e doe quanto quiser. Quanto quiser. Não é verdade? Exatamente. Fala uma coisa para mim. Nós estamos... A educação do Brasil hoje... Bom, no Brasil hoje é duro saber o que está indo bem, né? Corrupção. Corrupção está... Essa flui. Essa foi bem, né? Fácil. Mas vamos lá. Escola pública, escola particular. No tocante à juventude, no tocante à preservação, ao uso de preservativo e tal, o que você pode falar? Existe aquele estigma, né, de que na escola pública mexe-se mais com drogas. Não existe isso. Na prática não existe. A gente fala que a gente lida com órfãos. Nós estamos vivendo um momento onde o número de órfãos com pais vivos é muito grande. Que é pior ainda, né? É muito triste. A solidão desses adolescentes isolados com um computador, trancados dentro do seu quarto e à mercê de todo tipo de informação que eles recebem é muito grande. Não faz diferença se é de escola pública ou particular. A falta de envolvimento o colégio, a escola, não é, ela tem que ensinar. A educação tem que vir de casa. Olha, a Larissa aqui, Larissa querida, mora no Ceará.
Ela diz, minha irmã tem esse problema. Quais cuidados devo tomar? Se ela está perguntando isso, é porque de repente a irmã não está fazendo nenhum tratamento. Sim. E o medo? Não precisa ficar preocupado em separar talher, em separar toalhas, esses cuidados não. Agora que eu estou entendendo, você está respondendo de uma forma, eu fiz a pergunta de uma outra maneira, mas você ainda é que entendeu certo. Você entendeu certo que a Larissa está preocupada com medo com dela. Ela, sim. Né? Uhum. Ela é uma vida normal. Você pode abraçar, você pode beijar. É muito importante. A pessoa que é portadora do vírus, ela já é estigmatizada. Se ainda as pessoas próximas tiverem medo, não se pega com um abraço, não se pega com aperto de mão, não se pega usando o mesmo copo, o mesmo... É claro, ninguém precisa ficar usando. Mas se usar, não vai ficar doente. Está aqui o Ademar, lá também do Ceará, ele pergunta quais são os primeiros sintomas. Você já até respondeu essa pergunta, né? E aqui, com que idade começa a se manifestar? Não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade. É claro que um adolescente vai demorar mais, tem um sistema imunológico muito mais ativado, está cheio de vida. Mas não tem idade. A partir do momento que a iniciação sexual começa antes, é precoce, então o contágio também torna-se precoce. Querida, olha para aquela câmera lá. Pede para as pessoas ajudarem o Centro Corsini. Gente, existe no ser humano um quê de egoísmo muito grande. Não é problema meu. Eu cuido dos meus, já ouvi muito isso. Eu cuido dos meus, cada um que cuide dos seus. E eu ensino o seguinte para as minhas filhas. Por mais que eu faça o melhor para elas, se não for bom para todo mundo, não vai ser bom para elas também. Então, ajudar é um gesto de você cuidar dos seus e cuidar para que a gente deixe um mundo melhor para os outros. Então, envolva-se. É claro que eu quero que você se envolva com o Corsini. Mas, eu não quero Corsini, eu não fui com a cara da Flowers. Então, procure alguma instituição que você se sinta identificado. Ajude o Corsini. A gente tem sonhos. A gente tem sonhos de expandir, de atender, de criar um centro educacional onde seja evitado. Então, liga no 21010101, vão te atender, vão te orientar como fazer as doações. Olha o Face, pergunta no Face pra gente, a gente vai estar respondendo. Muito obrigado, Flowers, pela presença aqui, pelas suas palavras, você fala muito bem, desejo muita sorte. E quero dar um recado para você agora. Se você tem alguém na família com esse problema, você tem motivos muito grandes para ajudar o Corsini. Ajude, você sabe quanto dói. Se você não tem problema na família, alguém na família com esse problema, você tem um motivo muito maior ainda para ajudar o Corsini. Ajude o Corsini e agradeça a Deus. Vambora, querida. Vambora. Saúde, paz, alegria e muita sorte, gente. Vambora. Foi ótimo, viu, bem?